Então, no primeiro domingo desse mês, nós falamos aí sobre a seara, a colheita, a responsabilidade de cada um de nós, o que significa isso. O irmão José Antônio também falou no segundo domingo sobre também falou sobre os maus pastores, né? Que no tempo de Israel, os governos, os que governavam eram os que pastoreavam o povo. E eles foram negligentes e uma multidão se encontrava cansada, oprimida, porque andavam como ovelhas sem pastor, sem um rumo, sem uma direção. E nós temos esse rumo, essa direção hoje, que está em Jesus. O pastor Marco Túlio falou sobre Agar. Quando ele começou a falar, como é que ele vai falar sobre colheita e seara, né? Responsabilidade. Se você não pegou essas mensagens, não teve oportunidade, você em casa ou aqui, vá para o projeto Ruminar. Irmãos, o projeto Ruminar ajuda muito. Você arruma um tempinho e volta a mensagem, mesmo que você veio ao culto. Eu faço isso. Tem que fazer igual o boi que rumina. Ele vai lá, passa por 4 estômagos, depois volta para que todo nutriente, ele fica o dia inteiro, vê o boi lá, a vaca, né? Eles ficam o dia inteiro mastigando. E nós cristãos, né? Ficamos o dia inteiro com o quê? Então, sabe, pega essa palavra de novo. Mas hoje eu quero dar continuidade, aliás, voltando um pouquinho ainda sobre o nosso curso ETEDES, que é o curso de treinamento, mas é um curso bíblico. Você pode pegar toda quarta-feira às 20 horas. Uma professora, Edinalda, está nos abençoando com ministrações muito, muito profundas na palavra. Então você pega e traz isso aí para você também. Mas vamos ao texto agora. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Capítulo 9, versículo 1. Viu? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. É o versículo 8. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Te louvamos, Espírito Santo, porque é tu mesmo, Espírito, que revela a nós a palavra. Que essa revelação que tu tens colocado em mim, na minha mente, eu possa passar isso à frente, avante, e cada um que está ouvindo possa passar isso a outras pessoas. Que teu nome seja exaltado e tudo aquilo que vem para roubar a palavra da mente, do coração, caia por terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, interessante aqui, né, que nesse capítulo 9, nós vemos que um homem, né, chegou diante de Jesus, um paralítico, e foi curado. Mas algumas pessoas o levaram. E diz a palavra aqui que, entrando no barco, passou, né, Jesus, vendo a fé, e eis que lhes trouxeram um paralítico. Algumas pessoas levaram esse paralítico em uma maca, em uma cama, uma espécie de uma maca, segurando. Outro texto diz que desceram ali pelo eirado, pelo telhado,
e Jesus glorificou, exaltou a fé que existia naqueles homens. Então eu quero, baseado nisso aqui, sobre o que nós temos lido e temos falado aqui no versículo 36 de Mateus 9, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansados e desgarradas, como ovelhas que não têm um pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa, ou a seara, é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Versículo 36 até o 38, no mesmo texto aqui de Mateus, capítulo 9. Temos incentivado vocês nesse mês, incentivado a cada um de nós, trazendo a essência da igreja, que é a salvação de vidas. Tudo que nós fizermos na igreja, ou tudo que nós nos colocarmos a fazer para Deus, tem que culminar e objetivar a salvação de pessoas. Então, um dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos é que a gente perde um pouco esse rumo. A gente perde um pouco, como igreja, a gente perde esse rumo, e como pessoa também, como cristão, como discípulos, nós temos, já foi falado isso durante todo esse mês, mas hoje eu quero dizer o seguinte: para que se cumpra essa tarefa, ou para que a gente possa cumprir essa tarefa de ser um obreiro, um pescador, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhador, para que sejamos um trabalhador, não apenas um ouvinte, uma pessoa que foi salva, ou que vem ao culto para receber uma bênção. Tudo isso é válido, mas além disso, o trabalhador, aquele que é chamado, e aquele que atende o chamado. Não é um chamado específico para pastor, evangelista, mas o chamado para o evangelho já traz no pacote o testemunho. O chamado do evangelho já traz no pacote do evangelho, além da salvação eterna, toda a companhia de Deus, a companhia de Jesus, a consolação do Espírito Santo sobre nós, mas traz uma responsabilidade sobre nós que deve emanar lá de dentro. Então, para que nós temos que ter nós temos que ser conscientes de que não é apenas ser um cristão nominal, não é apenas sermos um membro de uma igreja e frequentar os cultos. Não, nós temos uma missão, nós somos discípulos do Senhor, nós somos aqueles que aceitamos a Jesus, e isso deu certo para nós. Mas o que muitas vezes impede essa conscientização. Então, para cumprir essa tarefa, em primeiro lugar, nós precisamos ter fé, que é a convicção. Precisamos ter convicção. Olha, versículo de número 2 de capítulo 9 de Mateus, E Jesus vendo a fé deles, aquilo que existia neles, a convicção, disse ao paralítico. Então, para que você cumpra essa missão, para que a igreja cumpra, para pessoalmente você possa cumprir a missão do ir de pregar o evangelho, ou ser testemunha onde você passa, onde você vai, onde você vive, desde a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, enfim, para que você tenha essa convicção, para que você tenha esse ânimo, você tem que ter convicção, fé. Fé, no meu conceito, é convicção, no conceito bíblico também. Porque às vezes a gente fala de fé, dá a impressão assim, não, é fé para levantar um paralítico, então não tenho fé, acho que nem salvo eu sou, porque acho que Deus nem ouve a minha oração, Mas você fala assim em público para a pessoa assim: faz uma oração aí, irmão Júlio, Você fez oração lá na casa de São Antônio? Fez, Isso, nós fomos na casa, não sei até, você passou o link desse culto para ele? Hoje? Não sei se ele está presente com a gente, mas na quinta-feira eu fui com o meu discípulo ali, Júlio, discípulo da igreja, discípulo de Jesus, na casa do tio dele.
esteve aqui na apresentação da criança e estivemos ali pregando o Evangelho, orando, e foi muito bom, não é? Se você estiver ouvindo aí, Júlio, Antônio, irmão Antônio, um grande abraço a você, a sua esposa, viu? A igreja está orando por você. Oramos pelos enfermos. Deus tem uma bênção já reservada para você. Muito bem. Bom, então temos que ter essa convicção. Fé é convicção. Ninguém consegue, se uma igreja não é convicta da missão para a qual ela foi chamada, se eu não sou convicto da minha fé em Jesus, eu não vou produzir frutos. Não vou. Eu não estou dizendo que você vai ser um pregador, mas aonde você passa, aonde você vive, as pessoas têm que entender que você tem convicção. Existe uma certeza de Jesus em sua vida. Então eu quero ler um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o 14. 2 Timóteo 1, 6 até o 14. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a salvação. Aqui especificamente Paulo estava dizendo para Timóteo, seu filho na fé, sobre um ministério. Ele era um pastor. Mas esse dom é o dom gratuito de Deus que nos trouxe a vida eterna. Tem que ser despertado isso. Não pode morrer. O pastor João pregou esses dias sobre o primeiro amor. Sabe, isso tem que ser despertado, deve estar sempre como o primeiro amor em nossa vida, o dom de Deus, a salvação gratuita. Eu sou um salvo porque o dom de Deus, o presente de Deus me alcançou. Eu recebi um presente que vai durar para a vida eterna. Então, continuando aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. Ô Timóteo, é o seguinte, desperta, esse dom foi colocado sobre você com imposição de mãos. E não seja tímido. Timóteo, não seja tímido. Ronaldo, não seja tímido. Sabe? Não, o Espírito de Deus não é um espírito tímido de temor. Será que vai acontecer? Será que a pessoa vai me ouvir? Será que eu tenho testemunho? Mas eu não sei nem orar, não li a Bíblia inteira, ou eu não sei nem ler. Será que eu tenho testemunho? Se você entregou a sua vida a Jesus, você tem o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Aviva isso, aleluia! Isso não é avivado em cultos apenas, é avivado todo dia, onde você está, e naquela maior provação da sua vida, no maior problema da sua vida, dificuldade, é ali que o Senhor quer que você avive a sua fé, a sua convicção. Amém, amados? Amém. Então, o espírito de fortaleza, o Espírito Santo é um espírito de fortaleza, um espírito de amor e de moderação, certo? De amor, de moderação. Você não pode chegar também. Uma vez um fazendeiro foi à igreja e, portanto, o pastor convidar, ele não ir. No dia que ele foi, o pastor se empolgou e pregou mais de 2 horas e queria falar a Bíblia inteira. E quando terminou o culto, você gostou? Falou para o fazendeiro, você gostou da mensagem? Ele falou, olha, lá na minha fazenda, se eu der todo o saldo uma vez para o boi, para o gado, eles vão morrer. Então, o que ele queria dizer, Tem que ser moderado. Você não pode ser aquela pessoa chata, aquela pessoa intransigente. Mas muita gente se perde aí. Muitas vezes nós nos perdemos aí. Não quero ser chato com o meu vizinho, intransigente com as pessoas, com os meus parentes. Mas há um espírito maligno que te leva e te traz para você ser tímido, para a timidez.
Porque você já está, não adianta molestar essa pessoa. Se eu falar, o que vai acontecer? Não, com moderação. Você não pode ir lá apontar pecados da pessoa. Eu já fiz muito disso muitas vezes. Não aponte o pecado, aponte a solução para o pecado. Aleluia! E isso está aqui no texto. Quando levaram um paralítico ali, Jesus disse assim: tenha bom ânimo, tenha coragem, sabe? Os teus pecados estão perdoados, levanta, ser curado. Olha, muitas vezes nós queremos, a gente tem 30 anos de fé e a pessoa nunca ouviu falar como a gente fala biblicamente, a gente já vai lá e já conta os pecados da pessoa. Você já está no inferno, você já vai lá para o tachão mesmo, né? Não, fale do amor de Deus, apresente a verdade. Conhecereis a verdade vos... O que é mesmo? A verdade vos libertará. Amém, amados? Então, continuando aqui esse texto, olha, portanto, olha aqui, olha, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhes de pegar um microfone, né? Tem gente que pega o microfone e fica tremendo assim. E eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar, 3 meses depois do seminário, não sabia nem o que era pregar. Me colocaram dentro de uma igreja com 200 pessoas e era na cidade de EP, na cidade de São Paulo. Fui fazer ali uma viagem, chego lá, você é o pregador. Eu sou o pregador, ainda bem que me ensinaram uma mensagem lá no seminário, vou pregar essa. Mas, irmãos, eu tremia tanto que o assoalho da igreja era de madeira, e onde eu estava, né, ficava meio que balançando, o púlpito meio que balançava, mas não era de poder, era de tremer mesmo, né? E naquela época não tinha microfone, era no gogó mesmo, sabe? Você tinha que falar mesmo, né? Então, queridos, não é isso que Paulo está dizendo aqui, mas não te envergonhes do testemunho, não te envergonhes você tem convicção daquilo que você é. Então, o testemunho seu, da sua convicção daquilo que você é, não te envergonhe disso, de falar que você é um cristão, que você aceitou Jesus como Salvador, que você anda pela fé agora em Jesus. Não te envergonhes, né? Então, no versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 1. Não, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui tem algo importante, que muitas vezes as pessoas não pregam o Evangelho, porque se envergonham dos pregadores. Eu não sei porque talvez a gente não traz muita gente para a igreja no culto. Será que a gente tem vergonha da igreja? Né? Mas não vamos falar isso, não é isso. A gente tem vergonha do culto? Não, mas o meu vizinho não vai gostar, o meu parente não vai gostar. Pode ser que você convide 100 vezes, ele venha uma, mas vem, convide, né? Não seja chato, mas convide, amém? Convide os da sua casa que não estão vindo com você, convide, traga no seu carro, convide, ore por eles, ore. Mas às vezes nos envergonhamos porque, aquele pregador lá, foi lá e levantou não sei quantos mil reais. E a crítica vem, né? A crítica dos pregadores hoje. E Paulo estava preso e era criticado por causa disso. Não te envergonhes, Timóteo, não te envergonhes. Deixa comigo. Deixa com Deus. E aqui até Paulo estava preso por uma razão, por causa de pregar o Evangelho. Mas tem muitos pregadores hoje que escandalizam mesmo. Mas não se preocupe com isso. E uma coisa que você vai sempre receber é mais um fulano de tal. Mas é aquele que fala lá na televisão, que fez isso, que fez aquilo. E aquele lá que aproveitou disso, aproveitou daquilo e tal e tal. Não te envergonhes disso. Não é problema seu. Amém, amado? Você crê nisso? Você concorda com isso? Amém? Amém. Não se embarace com isso. Aleluia! Não é o seu Jesus que está escandalizando ninguém. Aleluia! Oh, glória!
Então, não se vergonhe das minhas aflições, do Evangelho segundo o poder de Deus, porque nos salvou e chamou com uma santa vocação. Você é chamado, você é salvo, é uma santa vocação. Sabia disso, Bruna? Você foi salva por Jesus. Aleluia. Você está aqui porque você foi chamada para uma santa convocação. Não é um clube isso aqui. Cada um de nós, eu também, cada um de nós fomos chamados para uma santa vocação, para um santo testemunho. Vocação não quer dizer que você seja vocacionado para isso ou aquilo, mas o chamado, ele traz uma vocação, ele traz um chamamento para você, engajamento para você. Você crê nisso? Amém? Aleluia? Em casa aí também. Não é só ser cristão, está muito fácil só ser cristão. E não é que tem que ser difícil também. É o natural. O chamado traz a vocação. Aleluia! E se você não se sente vocacionado para o chamado, é só orar. E o Espírito Santo vai te mostrar. Aleluia! Não é vocacionado, eu volto para pregar, para ser isso, fazer aquilo, milagres. Não. Vocacionado para testemunhar, para ser uma bênção, para ser realmente um trabalhador. O trabalhador é aquele que anuncia o Evangelho. Agora, diácono, presbítero, porteiro, seja lá o que for, isso aí vem depois. Primeiro, você é vocacionado para o chamado da salvação e para ser uma testemunha de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos continuar aqui no texto, ó. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Não se preocupe com obras, realizar coisas na igreja. Isso vai acontecer, se o seu coração está vocacionado. Se você entende a vocação, algo Deus vai colocar para você fazer especificamente, mas a vocação é geral. Amém? Não coloque a carroça na frente dos bois. Não, né? Não coloque, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Coloque, Senhor, eu sou um salvo, eu sou chamado para uma santa vocação. Me encaixe aonde o Senhor quiser. Amém. Amém, amados? Amém. Você vai ser feliz assim, amém? Você não vai se frustrar, porque às vezes você se encaixa. Sabe as minhas crianças tinham um joguinho assim que tinha triângulo e era uma chavinha, né? Triângulo tinha circunferência, tinha um monte de coisa lá usando, e conforme você ia colocando, quando caía a última, abria a portinha. Trim, né? Às vezes você é um triângulo e quer se encaixar onde cabe o quadrado. Aí você se enrosca e não vai, né? A chavinha não abre, não é isso? Então não se preocupa com isso. Não se preocupe em que você vai fazer. Se preocupe em que o Senhor te salvou e você está na santa vocação. Aleluia! Versículo 10, todo 90. Nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que essa salvação, antes do tempo do século, é a salvação, viu, gente? Antes mesmo você saber que havia mundo, já havia salvação em Cristo. Por isso não é qualquer coisinha não é um plano B de Deus não. Deus é Deus, Ele não tem nem começo nem fim, Ele é eterno, Ele não faz nada, Ele já traz tudo feito, Ele já nasceu feito. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus não faz nada, Ele já tem tudo feito, Ele já nasceu feito, Ele fez, Ele faz o que Ele já é. Amém. E que manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Essa é a convicção. Jesus, ele aboliu a morte. Jesus, essa é a convicção. Primeiro ponto aqui, fé, convicção. Você só pode ser um trabalhador para Jesus se você tiver fé e convicção de que Ele aboliu a sua morte. Você não morre mais, o seu corpo vai
vai a cinza, vai para o mar, o peixe comeu, o navio explodiu, sei lá, o avião explodiu, né? Aquele submarinozinho lá, explodiu, ninguém chegou para ver lá o Titanic, né? Não importa, ele aboliu a morte. Aquele que crê em Cristo nunca morrerá. Aleluia. Viverá eternamente. Glória. Aboliu a morte, trouxe a luz à vida, trouxe a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Não tem outra luz, não tem outra luz, não tem outra iluminação, não tem. Não adianta, tudo se resume na luz de Cristo. Ele é a luz, aleluia. Ele trouxe a luz, você está na luz, e essa luz você pode acender para o mundo inteiro. Aonde você passa, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo, a reflexão de Jesus em nós, aleluia. A luz, a vida e a incorrupção. Essa palavra incorrupção aqui é perdão do pecado que corrompe, mas você não vai ser corrompido nunca mais. Aleluia. O seu corpo, sim. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 que semeia-se o corpo corruptível em corrupção e se colherá corpo incorruptível. Você não volta, você vai para a presença de Deus, seu corpo seja cinza, seja o que for. Eu fico meio preocupado assim, não é? E a cinza que jogou no mar? E que o peixe já comeu, e que os pescadores da igreja, já pescaram e já comeram, né? Deus que fez você vir do nada, desse nada, você vai receber um corpo incorruptível. Será que dá para você crer nisso, amém? Amém. Será que você tem essa convicção? Será que nós temos essa convicção ou nós estamos na igreja apenas? Não, é bom, é maravilhoso. É bom, é maravilhoso. Mas o melhor é que Ele aboliu a corrupção. Aleluia! Ele tirou, sabe? Ele trouxe a incorrupção pelo Evangelho. Aleluia. Pelo Evangelho, convicção do Evangelho, convicção de fé. Vamos continuar, 1 Timóteo 1,11, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Aí estava falando daquilo que o Senhor chamou Paulo, falando para Timóteo, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Diga assim, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora, você vai repetir para você. Eu sei que eu tenho crido em quê? Em quem? Responda para você. Em casa, aqui. Se você não tiver convicção de que você crê em Cristo e que e você está certo que Ele é poderoso para guardar o teu depósito até aquele dia, você não está preparado para ser um trabalhador. Mas você está aqui no culto, você está ouvindo as mensagens, você está sendo treinado. E eu tenho certeza que um dia você dirá, eu sei em que eu tenho crido. Eu tenho certeza que você já disse isso, aleluia. Amém. Não para se exaltar, mas porque é bíblico, é aquilo, é por isso que ele veio, para que você tenha fé, convicção, que Ele é poderoso. Conserva o modelo das sãs palavras que em mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na área... Bom, daí ele continua, até o 14 só, guarda o bom depósito. Tá, então, o primeiro ponto aqui é fé, é convicção. Amém? Para cumprir a tarefa do ID, para cumprir o chamado
que os obreiros são poucos, clamai, pois, ao Senhor que mande obreiros para a sua seara. Para cumprir isso, primeiro, você tem que ter essa fé. Segundo, você precisa saber qual é o teor da mensagem. O que Jesus falou para aquele homem, lá em Mateus capítulo 9? Coragem, seus pecados estão perdoados. O que será que Jesus queria dizer com isso? Ora, o homem estava paralítico, né? Então, se você voltar lá em Mateus capítulo 9, né? Vai comigo mais uma vez aí. Caiu a minha copa, vou pegar. Você vai ver que a prioridade de Jesus é a salvação das pessoas. Não é que Jesus não queira curar, não cure hoje, cura. Eu mesmo ontem e hoje, você, se eu desse a oportunidade, vocês iriam testemunhar de cura, de libertação nesta manhã, no decorrer da sua vida, né? Mas aqui, olha, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, versículo 2 do capítulo 9: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Essa é a prioridade. As pessoas que estavam ali, os fariseus, não concordaram com isso. Mas quem que é esse camarada aí, né? Que ele pode dizer, perdoados são os seus pecados? Como que ele pode dizer isso aí? Jesus estava manifestando ali o porquê que ele veio. Sabe de uma coisa que nós temos problemas? É que nós achamos que Jesus era Deus, então por isso que ele fazia todas as coisas. Mas Jesus, quando estava na terra, ele abdicou de ser Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, ele era homem, 100% homem. Na eternidade ele era Deus, voltou para a eternidade e é Deus. Mas na terra, ele veio como homem, nasceu num ventre humano. Ele era homem. E aqui ele estava demonstrando a missão para a qual ele veio. Ele não veio para ser um curandeiro. Ele não veio para resolver problemas das pessoas apenas, apesar de que quando você entrega a vida a ele, tudo muda. Mas ele veio para te salvar. Aleluia. Ele veio trazer salvação. Perdoados são os teus pecados. Ele veio para perdoar pecados. Ele veio, e ali ele estava demonstrando a missão dele. A minha missão primeira, em primeiro lugar, é essa: perdoados são os teus pecados. Por isso que os religiosos, os fariseus, já inclinaram. Como é que pode? Nós estamos aqui obedecendo a lei, fazendo isso, entre aspas, né? E ninguém consegue obedecer a lei. Todinha a lei ninguém consegue. A lei aqui bíblica, né? E até a lei humana. De vez em quando alguém resbalou em uma, sofre por todas. Mas, queridos, Jesus estava dizendo: eu vim para salvar. É isso, nós temos que entender isso. O teor da mensagem é curar, é libertar. Mas o teor, a verdade, que muita pessoa, ela pode entrar na eternidade curada fisicamente, mas perdida espiritualmente. Curas, até o diabo faz. Ele se transforma em anjo de luz, ele faz prodígio e maravilha. E uma das coisas que o anticristo vai fazer é milagres. Eu creio no milagre vindo do Senhor. Eu sou prova disso, minha família é prova disso, você é prova disso. Mas a mensagem principal é a salvação do homem, da mulher, da criança, da nossa família. Por isso nós temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir: Senhor, nós queremos a nossa família para Ti, nós vamos estar, nós queremos a Tua palavra na nossa casa, nós queremos a Tua presença em nossa vida. Salmo 103, versículo 3: o Senhor é aquele que perdoa todas as suas iniquidades
e cura todas as suas enfermidades. Perdoa todas as suas iniquidades. Você tem que ter esse teor. Qual é a mensagem que nós estamos levando? Qual é a mensagem que a igreja está levando? É ação social, deve fazer. Pessoas precisam de nós, mas elas precisam da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Ninguém vai abandonar alguém que está com fome. Tiago fala nisso, né? Você vai lá e abençoa a pessoa, mas essa pessoa está com fome, está nua, está sem nenhum recurso, e você fala, vai com Deus, Deus te abençoe. Tem que ajudar, mas a essência é a salvação da alma. 10 leprosos foram curados, um voltou para agradecer. Não é uma cura que vai mudar a pessoa, não muda. Eu conheço pessoas que já foram libertas de câncer da morte e até hoje não se converteram. Qual é o teor da nossa mensagem? Qual é o teor da sua mensagem, da sua fé, da sua crença? Gente bonzinha tem muito no mundo. Boas obras tem muito no mundo. E nós temos que fazer também. Mas a salvação, ela é adquirida pela fé, pela palavra, pela convicção de quem prega. Amém, amados? Esse é o teor. O Paulo lá em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho, fale de Jesus, fala que Jesus é a salvação. 2 Pedro 3,9, lá consta, 2 Pedro 3,9, que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Quem é esse todos, hein? Eu queria uma resposta de vocês aí. Quem é esse todos? Para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é esse todos? 3 opiniões. Quem é esse todos? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Alguém levante a mão e fale bem alto. Vamos ver. Quem é esse todos? Cheguem ao conhecimento da verdade. Dê uma opinião. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Quem mais? Segundo. Todos que aceitaram Jesus como Salvador. Todos que aceitaram. Tudo bem. Terceiro. Mais uma opinião. Vamos lá. Pode falar. Quem é esse todos? A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quem é? Mais uma opinião bem forte aí. Fala aí. Os gentios, Senhor. Aqueles que não conhecem. Certo? Mas eu queria que você respondesse assim: a minha esposa, o meu esposo, os meus filhinhos, nenenzinhos, os meus filhinhos adolescentes, a minha mãe, o meu pai, se eles estão vivos, né? Começa ali, o todos, começa em Jerusalém. A sua Jerusalém é a sua casa. Para que nenhum se perca. Para que, como? Para que nenhum da família se perca. Para que nenhum se perca. Irmãos, eu quero trazer um peso, sabe, assim, de angústia, no sentido humano, mas um peso de responsabilidade. Onde está a sua família? Onde está a sua família? Onde estão os seus filhos? Você dá tudo para eles, mas já deu Jesus? Recebi um telefonema de uma senhora de 90 anos. Quando nós, eu e Denise, fomos pastor em Santo André, o esposo dela deixava ela na porta da igreja
com as filhas e não queria saber. Ela disse: pastor, você se lembra que a gente orava por ele? Que a gente orava pela conversão dele? Sim. Você se lembra do encontro que foi feito na igreja? Quando você estava pregando, pastor, você fez um apelo e foi lá para frente. Daquele dia em diante, Moisés, o nome dele, se tornou uma nova criatura. Amém. Já faleceu, mas foi um pastor. Amém. Ela orava incessantemente, a Denise já lembra dela. A igreja com seus filhos, mas alguém tinha ficado em casa, alguém trouxe, depois vinha buscar. Ela não se conformava com isso. Ela queria vê-los todos na fé. Quero que você ore pelos seus parentes, pela sua casa. Esse todos começa na sua casa. Amém. Expande para os seus vizinhos. Expande para os seus relacionamentos no trabalho, na escola, na faculdade. Como? Não sei. Se você orar, vai acontecer. Amém. Eu não esperava nunca que aquele homem entrasse num dia daquele lá, que era um dia de Pentecostes mesmo, né? Era num ginásio que estava explodindo assim, todo mundo ali, línguas e profecia. Então o cara entra naquele dia, foi salvo, aleluia. Amém. Oh Deus, Glória a Deus. eu creio na salvação da minha família. Você crê também? Amém? Amém. Ore, coloque o nome deles, ore, deixa, não precisa às vezes nem falar, ore, clame, alguma coisa vai acontecer, aleluia. Nós vamos terminando aí. Você precisa entender, então, que a convicção, o teor da mensagem, você tem que entender, e tem que entender também que vai haver contradição. Vai haver contradição. Vai haver contradição. Não é isso aí não, olha. Cheguei lá no mercado, preguei, todo mundo aceitou. Dei a Bíblia, todo mundo se converteu. Não tem contradição. Quero que você abra sua Bíblia aí, Tito. Tito, capítulo 1. Estou indo para o final, né? Tito, capítulo 1. Versículo 5. Tito, a epístola de Paulo para Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aqui, presbíteros, líderes, pastores, enquadra tudo aqui. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo, o presbítero, o líder, seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra fiel. Olha aqui, ó, presta atenção. Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina bíblica, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Até o versículo 9. Haverá contradição. Então por que você não se esmera em entender a palavra? Por que nós temos tanta dificuldade em passar 1 hora lendo a Bíblia, estudando a palavra? Nós temos tantos meios de comunicação, está tão fácil agora, mas o tempo está se esgotando. Nós estamos tendo tantas responsabilidades, às vezes até na igreja, que não dá tempo da gente parar e se aprimorar na sã doutrina. Esses dias eu estava olhando a frequência do ETEPS, de 42 alunos, tinha 8.
acompanhando o curso. 8. Eu fiquei frustrado. Aí no rádio, o pastor de uma igreja grande, Igreja Batista do Bacaxi, dizia assim: irmãos, nós temos curso disso, né? Nós temos só um curso na igreja aqui, né? Agora, atualmente, além das pregações, né? E ainda é online. E ele tem presencial, esse, tem online, esse, um monte. Ele disse assim: a minha frustração é que a igreja tem mais de 2.000 membros e nem 10% acompanham os cursos. Por quê? Porque nós somos igrejeiros, nós gostamos do oba-oba, nós gostamos do culto, nós gostamos das bênçãos, nós queremos as bênçãos, mas não fala em aprofundamento. Você não precisa nem de professor mais. Você tem tudo no autodidático. Você pode, é só querer. Preste atenção naquilo que você vai na internet, aquele tempo que você gasta mandando um monte de coisa. Para um pouquinho, meia hora, 40 minutos. Você prega uma profundidade na palavra. Sã doutrina, para convencer os contradizentes. É necessário que a gente tenha e saiba a razão da nossa fé, para explicar àqueles que nos perguntam. Por último, né? Haverá uma recompensa. Haverá sim. Ah, pastor, então eu vou me esmerar na convicção, eu vou ter o teor da mensagem, eu vou ter argumentos, né? Não é combater, brigar com ninguém, mas você tem que ter argumento para os contradizentes, porque vão contradizer mesmo. A Bíblia é feita pelo homem, a Bíblia não tem nada a ver, né? É um dos livros. Contradizentes. Eu tenho a minha doutrina, você não vai entrar nisso aí. Você vai falar de Jesus, pronto. A responsabilidade é quem agora ouviu. A fé vem pelo ouvir. Então fala a sã doutrina, mas você tem que saber a sã doutrina. Concorda comigo? Amém? Amém. Agora, então eu vou fazer tudo isso para uma recompensa, então também está fora. Não. Você trabalha para não ter recompensa? Quem trabalha para nunca ser recompensado, para não ganhar salário? Levante a mão. Ninguém. Irmão José, trabalhou tantos anos, veio a recompensa da aposentadoria. Você não quer mais? É natural. O que semeia vai Colher. O que semeia vai Colher. colher. Na obra de Deus também. Será que Deus, né? Então, o último texto aqui, ela tem dois textos, bem rapidinho aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 3. É quase que um estudo bíblico hoje aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 3. Quem estiver cansado de me ouvir, diga nada. Parece que vocês falam aleluia, né? 1 Coríntios 3. Eu vou resumir um pouquinho aqui, né? Tal. Ó. Tá bom, vamos. 1 Coríntios 3, 8. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aqui não é galardão para salvação. Não. Como é que Deus vai provar isso? O seu trabalho. Como vai ser provado o seu trabalho? Não é a sua salvação. Nós já falamos da convicção de salvação, certo? Dentro dessa salvação, Paulo fala sobre o fundamento vai ser lançado o seu trabalho. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie o quê? Trabalhadores. Amém? Mas não é o seu trabalho que salva. Você sabe por que os testemunhos de Jeová vão de casa em casa? É um exemplo para nós, né? Mas porque talvez,
quantos mais pessoas eu alcançarem, eles vão ser contados como 144 mil que vão habitar no céu. Isso não é bíblico. Ninguém vai habitar no céu pelo trabalho que fez. Vai habitar no céu pela salvação que reconheceu em Jesus. Concorda com isso? Amém? Amém. Tá, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vira para a pessoa e fala assim: você é cooperador de Deus? Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura de Deus, trabalho, edifício de Deus. Não é o edifício de Deus. Pergunta uma pessoa: você é edifício? Pergunta. Você é edifício de Deus? Agora diz assim: você é difícil para Deus? Qual que é melhor, hein? Né? Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O fundamento é... Quem é o fundamento? Jesus. Não escutei. O fundamento é... Jesus. O fundamento é... Jesus! Glória, aleluia! Acordaram? É duro, né? O outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre o fundamento. Não é edificar sobre qualquer outro fundamento, qualquer outra doutrina. Edificar sobre o fundamento que é Jesus. Não é fundamento pastor Ronaldo, El Shaddai, isso, aquilo. Nós ajudamos, mas o fundamento é Jesus. Amém? Amém. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Não tem outro fundamento, não tem outro alicerce, é Jesus. Quer ser lavoura, quer ser trabalhador de Deus, quer ser edifício de Deus, tem que estar firmado em Jesus. E se alguém sobre este fundamento, olha aqui, formar um edifício de ouro, aleluia, prata, pedras preciosas, madeira, está diminuindo, feno, palha, diminuiu bem, né? Do ouro para a palha, né, José Antônio? Fala para a pessoa que está falando: você é mais ouro ou mais palha? Olha o que está escrito aqui, presta atenção, olha como diz o Túlio, olha para mim. A obra de cada um se manifestará, a obra no fundamento. Não é para ser salvo, para ter lugar no céu lá, não. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo prova o ouro, o fogo prova a prata, o fogo prova pedras preciosas, o fogo queima a madeira, o fogo queima o feno, o fogo queima a palha. Se a obra que alguém ficou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Esse galardão é difícil de explicar, não vou explicar agora, mas é o que o Ronaldo está sempre tentando. Qual foi o lugar que você pegou lá na corrida, Ronaldo? Quinto lugar, não é? E está sempre subindo ao pódio. Ele não vai lá para pedalar para dizer: se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Fica 2 horas pedalando em casa todo dia, das 5 às 6 da manhã, sei lá. O cara nem dorme quase, né? Para dizer assim: não, se ganhar, ganhou. Vou levar o Daniel para ver, vou levar a família. Eu chego em último lugar, mas foi, né? Não. Então a valorização da sua vida cristã em cima do fundamento, é isso que Paulo está dizendo. Valorização no fundamento das obras, não para salvação, não para se gloriar, mas para que a obra permaneça. Aleluia. Amém. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento a obra, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então é a prova a aprovação. O fogo vai provar as obras que fazemos dentro do Evangelho, no fundamento do Evangelho, certo? E isso não é o pastor que valoriza, que vai dar o veredito, é o Senhor, é você e Ele, eu e Ele, nós e Ele, no tribunal de Cristo. Mas você será salvo.
Agora, o que vai acontecer depois, a gente pode um dia falar. Né? O último texto está aqui, ó, 1 Pedro. Pode ficar em pé, queridos, assim você dá aquela impressão que está terminando mesmo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa... Vou ler o 6 e o 7, vai. Em quem grandemente vos alegrais, ainda agora importa que, sendo por um pouco necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, né, ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, a prova da fé, então é fé, é aquilo que eu falei, convicção de fé, não é estatística, não, eu ganhei tantas almas para Jesus, ou eu fiz e fui em tantos cultos, eu fiz tantas coisas, não, mas para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra. Qual é o galardão? Louvor e honra. Amém? Amém. Louvor e honra. Galardão, louvor e honra. Pódio, Ronaldo. Amém. Louvor e honra. Amém. Nas obras do Senhor. E glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvor e honra. O Senhor será louvado. Então, se o seu ouro, que você acha que é ouro, não é para louvar a Deus, ele é palha. E se a palha, que às vezes você acha que não é nada, mas é para louvar a Deus, é ouro. Louvor em glória, louvor em majestade diante da revelação de Jesus Cristo, em honra. Amém, amém, amados? Bom, sendo assim, então, como está a sua convicção? Qual é o teor da sua mensagem? É você? É a sua igreja? É uma doutrina extra-bíblica? Ou é a convicção em Cristo? Se vocês quiserem louvar o Senhor, podem, viu, queridos? Um cântico aí, enquanto eu estou terminando aqui, por favor. Seria para você também a questão: você tem enfrentado contradição ou você tem medo disso? Não é por você, a contradição é contra o Senhor. Quem nega a palavra não nega você, nega o Senhor. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Então o problema não é com você. Não tenha medo da contradição, mas se esmere para responder à razão da sua fé. E será que Deus vai provar a sua e a nossa obra em cima do fundamento? O que estamos fazendo na igreja? O que estamos fazendo com a nossa vida de fé? Vamos orar nesse sentido? Aleluia. Oh Senhor, estamos colocando diante de Ti, ó Deus, toda essa palavra. Tua palavra é rica. Se alguém aqui em casa ainda não foi chamado para essa obra, Espírito Santo chama. Nós estamos rogando ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. E uma coisa que o Senhor tem me falado aqui, nós estamos orando dentro da igreja para pessoas que estão dentro da igreja. Sim, muitos estão dentro da igreja, mas ainda não têm essa convicção. Muitos ainda estão tímidos. Muitos ainda estão com medo da contradição do mundo. Muitos ainda não conseguiram o ouro, a prata e a pedra preciosa em questão de louvor, glória e honra a Ti, Senhor. Mas o Senhor me fala que os obreiros estão no mundo. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Ele estava dizendo aos discípulos, os trabalhadores ainda não haviam se convertido, eles iriam se converter. É isso que nós precisamos entender, o que o Senhor está falando comigo a cada instante. Aqueles que nós vamos alcançar, eles são trabalhadores que estão perdidos, mas serão chamados por Ti, serão convocados por Ti, Senhor. Eles virão a Ti, Senhor.
Eles virão a Ti. Por isso, aviva a Tua igreja, a Tua obra, o Teu povo, Senhor, aviva. Aviva, Senhor, a Tua causa. Aviva a Tua obra no meio dos anos, a notifica, Senhor. A partir da minha vida, a partir da nossa vida, dessa igreja, da comunidade, do Teu povo na face da terra, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Caia por terra todo embaraço, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.